Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, dia 13 de março de 2019, primeira semana da Quaresma, e o Evangelho que nós vamos meditar, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do meio-dia levantar-se-á no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais que Salomão. Os ninivitas levantar-se-ão no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Veja, Jesus aproveitou a quantidade de gente que tinha próximo dele para começar a ensinar, e ele foi bastante severo, né? Ele já começou chamando essa geração de geração perversa. E quem dera ele estivesse falando só com aqueles lá, na época em que ele estava no seu ministério terreno, que ele continua, né? Embora não esteja corporalmente aqui, ele está espiritualmente e realmente, né? E, no entanto, ele vai fazer uma observação, que essa geração vive querendo um sinal. Se eu ver um sinal, eu vou acreditar. Se Deus fizer isso para mim, eu vou acreditar. E a gente sabe que tudo isso é conversa mole, que a gente tenta dessa forma crescer na fé, mas isso não é crescimento de fé, é só uma arrogância diante de Deus, porque ele não precisa que ninguém acredite nele, né? Ele é Deus sozinho e se basta. E, no entanto, a gente se firma num monte de coisa para querer acreditar em Deus quando não basta nada, basta somente que creiamos, porque Deus é Deus, Ele não pode falhar, Deus é só bom, Ele não tem acesso ao mal, Deus só quer o nosso bem e a nossa salvação. Então, quer dizer, não tem motivo para a gente ficar querendo que Ele prove alguma coisa, né? E parece que a gente tem uma tendência a isso, justamente por sermos marcados pelo pecado, né? A gente tem uma tendência a isso. E ele vai falar: olha, nenhum outro sinal vai ser dado senão o sinal de Jonas, porque ele falou e o povo acreditou. E ele vai citar a rainha, né, que veio, a rainha do meio-dia, levantar-se-á no dia do juízo. Ela veio da terra dela, né, distante, para ver a sabedoria de Salomão e glorificar a Deus pela sabedoria de Salomão. Ora, está aqui quem é maior que Salomão. E vocês vão querer o que mais, então? O que mais basta? Nada basta. Quando Deus não basta, não tem nada que sustente, não tem nada que acomode, não tem nada que seja suficiente. Então, Jesus está indignado, digamos assim, ele mostra o seu descontentamento com a nossa geração, tanto quanto naquela, embora aqui comece sempre assim, naquele tempo, mas nesse tempo não mudou muita coisa. Então, que a gente preste atenção nesse sentido. O que mais precisa para que a gente entenda? A gente precisa fazer a nossa parte, que é acreditar. E o que me impede de acreditar? Deus, em 2000 anos de história do cristianismo, com tudo que se tem de testemunho, com tudo que se tem de realidades que comprovam a verdade, que Deus é a verdade, que Jesus é essa verdade, que é por aí que nós temos que ir, por isso que Ele é o caminho, né? O que mais precisa? Será que se a gente vê mais alguma coisa, então nós vamos, de fato? Não existe uma disposição gratuita
em acreditar em Deus, porque Ele é Deus e porque Ele merece crédito, porque Ele é bom e porque nós devemos acreditar nele, e que Ele só quer o nosso bem, acreditar nele não é nenhum prejuízo, pelo contrário, é salvação. Mas parece que isso não é o suficiente para a gente. Nós precisamos ainda que Ele nos prove alguma coisa, que Ele nos comprove alguma coisa, e a gente vai ver que isso é assim já há bastante tempo, nós não somos melhores nem diferentes que ninguém. E Ele vai falar que Ele não vai dar outro sinal. Mas que esses aí que fizeram, e o povo acreditou, e as cidades se converteram, a cidade de Nínive foi penitente, se converteu. Eles vão levantar para dizer, viu, vocês são todos uma geração realmente perversa, para não falar outra coisa, né? Geração adúltera, geração hipócrita, ele vai chamar de coisas bastante singulares. Mas por conta de quê? Porque acordou de mau humor? Não, é porque a nossa disfarçatez é tamanha que me parece até que Deus nos deva alguma coisa. Então, às vezes eu fico falando para o Senhor disso e penso muito nisso, Senhor, por que tanto que a gente demora em crer? Por que tanto que a gente demora em romper com o pecado? Por que tanto que a gente demora em buscar uma vida de santidade séria? Porque nós não entendemos o básico elementar. Ou seja, o batizado, ele é chamado a ser santo. No Evangelho de segunda-feira, ele vai dizer que se vires uma pessoa assim e atender, e você vai estar, é a mim que atendestes. E numa conversa a gente começou a dizer sobre isso, e é natural, hoje a gente tem medo de abrir a porta, de atender uma pessoa, de dar um copo d'água, de atender uma pessoa que está passando por necessidade. Imagina acolher em casa um forasteiro, né, um cara que está aí, que a gente não sabe quem é. Claro que existe uma prudência necessária, mas muitas vezes a gente olha para essa situação sem lembrar da primeira leitura, que foi segunda-feira, onde Deus vai dizer, sede santo, porque o vosso Pai que está no céu é santo. Então, a gente vai brincando de católico, a gente vai brincando de que acredita, a gente vai fazendo um de conta que, e, gente, nós precisamos entender, quem tá destruindo o mundo, destruindo família, destruindo juventude, infância, idoso, quem está querendo destruir todas essas coisas, é o inimigo de Deus, ele é o destruidor. E nós ficamos brincando muitas vezes. A gente acredita com um olho, desconfia com o outro, acredita hoje, mas se amanhã em algum outro lugar me derem mais, adiós bambino, entendeu? Arrivederci, estou indo para lá, porque quem dá mais, E hoje eu estou aqui, amanhã eu estou em outro lugar, depois eu vou na outra igreja, depois eu vou na outra igreja. Estou pensando que nós muitas vezes pensamos que batismo é brincadeira. Religião nenhuma salva. Não salva mesmo, só católica, desculpa aí. Entendeu? Jesus não fundou um monte de igreja, Jesus fundou a minha igreja. E que se você for ver historicamente, a igreja católica, com todos os defeitos, com todo tipo de gente safada que teve dentro da igreja, que ainda tem, e com todo tipo de dificuldade que existe para que as pessoas que estão dentro da igreja entendam a verdade. A salvação fora da igreja, não tenha dúvida, porque Deus é Deus o suficiente para salvar onde Ele quiser. Mas que com certeza é com muito mais dificuldade, porque não tem o tesouro completo da fé. O fidei depósito, o depósito da fé, foi concedido aos apóstolos por Jesus, e a igreja vai ter que entregar isso para Deus, para Jesus, quando Ele voltar. Mas na igreja tem isso, tem aquilo, viu? Tem. Na sua casa tem, na igreja tem, na escola tem, no governo tem, na sociedade tem, em todo lugar tem. Pecador, não vou usar o termo, mas pecador e outro tipo de gente, harema não acaba. Vai ter sempre. Isso não pode ser desculpa para nós continuarmos dizendo, mas todo mundo faz errado, então eu também posso fazer. Ninguém faz o certo, então eu também não preciso fazer. A salvação é uma questão pessoal. Salvação não é uma questão de bando, não. Eu sou do timinho, então eu vou junto e nós vamos. Não chega. A salvação é um chamado individual. No batismo, você pode batizar 50 crianças no mesmo dia. Cada batismo é pessoal, porque cita o nome, convoca, chama pelo nome, é um vocativo, chama pelo nome a pessoa batizada. Então, veja uma coisa, nós precisamos começar a entender, com um pouquinho mais de profundidade, a necessidade que existe da gente viver dentro da igreja esse tempo litúrgico da quaresma.
Não é, gente, não estou falando que não deva. Porque agora está uma moda de dizer que não adianta não comer chocolate, viu? Se você não consegue fazer nada, não coma chocolate, já é alguma coisa. Já é um começo, já é uma forma de você tirar um gostinho da sua carne. Mas daí você não come chocolate, depois você vai comer um ovo inteiro de 2 quilos. Claro que aí é uma, né, vamos dizer que é uma coisa indevida, para não dizer outra coisa. E na Páscoa você come 2 quilos de chocolate. Está errado, é óbvio. Mas se você não consegue nada, faça alguma coisa pelo menos. Porque dizer que não se deve fazer isso, claro que existe jejum muito mais difícil do olho, da língua, do pensamento, mas isso é para gente adiantada, não para gente que nem nós que estamos começando, tentando se converter. Então vamos fazer a parte que nos cabe. Eu vou ficar sem tomar Coca-Cola. Já disse outro dia, numa das partilhas. Tá bom, fique sem tomar Coca-Cola, refrigerante, chocolate, o que você escolher. Mas lembrando que eu não estou fazendo isso para submeter minha carne. Quando eu faço jejum, não é para passar fome, eu fazer regime ou queimar calorias. Eu estou fazendo jejum para que minha carne se lembre que eu estou me aproximando de Deus e eu devo buscar isso de uma forma real, que seja manifesta na minha vida de uma forma concreta, e uma delas é eu deixar meu organismo, o meu estômago lembrando disso. Para que seja de mim para Deus. E não que Deus precise da minha fome, da minha comida, do meu... Não é isso. Eu preciso, nós precisamos. Então, no Evangelho de hoje, Jesus já chega assim animado, e vem dizendo, geração perversa. O que mais precisa? E ser chamado pelo Senhor de geração perversa, não é exatamente um elogio. Então, que a gente pudesse atentar ao Evangelho de hoje e deixar, porque Jesus, Deus no caso, ele fala em nome do Pai, Deus no caso considera isso uma perversidade. Viu? Deus é bom. Tem uma leitura do Antigo Testamento onde ele vai dizer, que mais eu podia ter feito? Eu fiz tudo. E realmente o Senhor se deu a nós, morreu por nós, ressuscitou por amor de nós, e o que mais? Então nós precisamos nos convencer da parte que nos cabe, não da parte que cabe a Deus. Porque se eu ver um sinal eu acredito, não é verdade. Se tu creres, verás. E se tu veres, nem por isso crerás. Volto a citar, muitas pessoas que viram os milagres de Jesus, cantaram Hosana para ele no domingo de Ramos, na sexta-feira votaram no Barrabás. Então, não é porque eu vejo que eu acredito. Eu vou ver, se eu acreditar, eu vou ver. E não é porque eu vejo que eu vou acreditar. Então que Deus nos auxilie nessa caminhada quaresmal, que a gente possa estar olhando para dentro de nós e vendo essas coisas, que se Jesus está dizendo que isso é uma atitude de geração perversa, isso é uma coisa que precisa se converter em nós. Com certeza. Vamos pensar nisso. E isso também é coisa para a gente se confessar e se preparar bem para viver depois o Tríduo e a Páscoa. Então que Deus nos auxilie. E nós pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus, que você venha com a tua graça, com o teu Espírito Santo, manifestar na nossa vida aquilo que é necessário e urgente de mudança, para que nós não esperemos mais uma quaresma, para que a gente não espere mais um ano, mais um tempo, para se converter e começar a viver em comunhão convosco, para que possas fazer em nós essa obra que desejas de santidade, para que cada dia mais conformados a Jesus Cristo, sejamos imagem e semelhança a vós. Que a Santíssima Trindade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.